Universo Diverso, com Luciana Neri. Estamos conversando com Pablo Maciel, ele que é farmacêutico na Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista. Pablo já falou aqui sobre os sintomas, sobre os testes e hoje, Pablo, vamos falar sobre os assintomáticos. Quem são eles e como saber se nós somos ou não assintomáticos? Causa muitas dúvidas nas pessoas a questão do assintomático, que pode ser, na verdade, um pré-sintomático. O que é um indivíduo pré-sintomático? É aquele indivíduo que teve contato com um caso positivo, mas que ainda está no período de incubação do vírus, em média 5 ou 6 dias. A gente falou que vai de 1 a 14 dias, mas a maioria das pessoas vão apresentar sintomas, se contaminados, entre o 5º e o 6º dia. Isso significa, então, que todo mundo vai ter algum tipo de sintoma? Existe assintomático? Sim. Há a necessidade de fazer teste? Se tiver disponível, é importante que faça. Esse teste ele deve ser feito pelo menos 5 ou 6 dias após o último contato com o caso positivo, se a pessoa continua sem sintomas. O teste de escolha, nesse caso, não é o teste de sangue, não é a pesquisa de anticorpo. O teste de escolha é o RT-PCR, preferencialmente porque é um teste mais sensível, ou seja, ele tem maior capacidade de ter uma resposta concreta no caso dos assintomáticos que tendem a ter uma carga viral menor, ou a pesquisa de antígeno, ambos através daquela coleta que a gente colocou, ou amostra de mucosa oral, ou de nasal, ou de nasofaringe. A gente busca identificar o vírus ativo ou partículas virais. Então não deve, nesse caso, ser feito o exame de sangue, a pesquisa de anticorpo, porque eu não vou ter uma resposta importante. Nesse caso, eu posso ter aí um falso negativo. Outra dúvida também está relacionada a quando procurar um serviço de saúde ou um hospital. Qual é o momento exato de se fazer isso? É importante reconhecer, independente do resultado do teste, quando buscar uma avaliação presencial. E quando deve acontecer essa avaliação presencial, Pablo? Essa avaliação presencial, ela deve acontecer sempre que o paciente tenha febre persistente, mesmo no uso de medicamento, ou aquela febre que ela cede, mas no dia seguinte ou horas depois ela volta, e falta de ar persistente. Então, se o paciente está com falta de ar, pode indicar aí um comprometimento pulmonar, portanto é importante que nós tenhamos aí uma avaliação presencial. Significa que o diagnóstico não pode ser só via exame de laboratório, né? O diagnóstico ele não é só laboratorial, é muito utilizado também, tanto o clínico epidemiológico, né, o paciente que desenvolveu sintomas depois de ter contato com caso positivo, sabidamente positivo, mas também os exames de imagem, que é a tomografia do pulmão, que a gente fala lá que é a tomografia que indica comprometimento pulmonar, que aí varia a depender da gravidade, varia de 5 até 75%, 80%, a depender dos casos mais graves. Então a gente pode também estar fazendo esse diagnóstico, e aí a equipe médica quem vai fazer, através desse exame de tomografia. Portanto, no caso de febre ou no caso de falta de ar persistente, esse paciente precisa buscar um serviço de saúde para avaliação presencial.